Hoje continuaremos o nosso estudo de Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 6. Estudaremos sobre o primeiro homicida ou assassino do mundo e também falaremos sobre as consequências de seu pecado. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Gênesis 4, versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? No final deste versículo, Deus perguntou a Caim: por que descaiu o teu semblante? Na Bíblia, descair o semblante significa ficar com uma expressão de desânimo, de tristeza ou descontentamento no rosto. É uma maneira de descrever a aparência de alguém que está abatido, zangado ou frustrado. Veja só como ficou este versículo 6 em outras duas versões. Primeira delas, King James, atualizada 1999. Então o Senhor abordou Caim: por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Na nova tradução na linguagem de hoje nós temos: então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Perceba que Deus, ele confronta Caim com duas perguntas que apelam à sua consciência. Ou seja, em vez de puni-lo imediatamente, Deus lhe dá oportunidade para refletir e se arrepender. Uma boa aplicação aqui é que Deus não ignora nossos pecados, porém, ele nos confronta amorosamente. Devemos ouvir suas advertências antes que o pecado nos domine. Então, pare, reflita, ouça a voz de Deus quando ele te alertar. Não ignore, não se deixe levar pela raiva, pela insensatez, pela natureza pecaminosa que todos nós temos. Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus mostra que há uma escolha: obedecer e ser aceito ou ceder ao pecado. O pecado é descrito aqui como se fosse uma fera à espreita, pronta para dominar. O que podemos fazer, então? Domar essa fera. Como fazer isso, professor? Não alimentando o pecado. Feche a porta e lute com a força que o próprio Deus provê. Deus dá a condição de que você precisa para lutar contra o pecado. Versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Que triste, não? Caim premedita e executa o primeiro homicídio da história. Sim, é o primeiro assassinato deliberado contra um crente verdadeiro. Esse ato de Caim, ele tipifica a inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, mencionado lá em Gênesis 3,15. Isso revela para nós que, numa mesma casa, de um mesmo pai e de uma mesma mãe, pode haver um crente e um não crente, um homem de Deus e um servo do diabo. Sim, nascer na mesma família, na mesma descendência, não é garantia de ser um eleito. Não, a escolha de Deus, ela vai além disso. Deus não está preso a descendências específicas. Por isso que entre os descendentes biológicos de Abraão, há aqueles que seguiram o patriarca nas suas pisadas de fé e há aqueles que, pelo contrário, ignoraram a Deus a maior parte de suas vidas. Veremos isso várias vezes aqui no livro de Gênesis. Uma boa lição com respeito a Caim, que acabou matando seu irmão, é que a inveja e o orgulho levam fatalmente à destruição. É aquela história: ou matamos o pecado antes que ele nos mate, ou então não haverá o que fazer. E saiba que é exatamente isso que o pecado
quer conosco nos destruir, embora muitas vezes nos traga prazeres temporários. Depois que nos sentimos satisfeitos, temos de encarar o amargor e a dor do arrependimento, da frustração, da tristeza. E muitas vezes não dá para remediar o erro, como é o caso aqui do assassinato de Abel. Mesmo que Caim se arrependesse, de nada adiantaria com respeito à volta de seu irmão. Versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? Deus faz uma pergunta para a qual ele evidentemente já sabia a resposta, mas fez isso para dar chance a Caim de confessar. Porém, Caim mente e ainda responde com sarcasmo. O que é sarcasmo mesmo, professor? Sarcasmo é uma ironia mais forte, uma espécie de ironia zombeteira, entende? Veja só como a dureza do coração caído impediu Caim de reconhecer sua culpa. Isso é um efeito claro da queda. Quando nós pecamos, a nossa tendência é esconder. Mas lembre-se, Deus vê tudo. Assim, devemos confessar com arrependimento. Guarde essa lição. Deus sabe, não esconda. Confesse e seja restaurado. Versículo 10 diz: e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. É interessante aqui essa figura utilizada por Deus. Ele diz que a voz do sangue clama. O sangue derramado de Abel, isto é, a sua morte, exige justiça. Deus ouve os inocentes. O versículo diz assim: a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Por que está escrito dessa maneira? Porque Deus, sendo o justo juiz, todo ato injusto praticado pelos seres humanos, como que clama, exige a intervenção divina. Deus não pode ficar indiferente às injustiças. Toda vez que acontece uma injustiça, é como se o ato criminoso exigisse a intervenção de Deus. Isso ensina também que todo pecado tem consequências. E Deus não é alheio ao que acontece neste mundo. Aqui surge uma boa oportunidade para dizer que, da mesma maneira que há sangue que clama por justiça, há também sangue que oferece perdão, o sangue de Cristo. Foi um sangue derramado cuja consequência é dar vida de verdade a quem reconhece a Jesus como Salvador. O sangue de Abel pediu vingança. O sangue de Jesus pede arrependimento. Versículo 11. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Deus decide tornar Caim um maldito, isto é, um castigado sobre a terra, a mesma terra onde foi enterrado o corpo de Abel. Ao que parece, o primeiro assassino passaria a viver uma vida de castigado, carregando para sempre a designação de primeiro homicida. Versículo 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Que coisa curiosa! A terra se torna hostil a Caim. Olha o que diz o versículo no começo. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Isso quer dizer que o solo não vai facilitar o trabalho de Caim a partir de então. É possível que a terra, já afetada pelo pecado do primeiro casal, pois passou a produzir cardos e abrolhos, fosse, no caso de Caim, completamente improdutiva. Em outras palavras, mesmo que o primeiro lavrador do mundo, Caim, viesse a plantar alguma coisa, nada conseguiria colher. Isso significa que ele não poderia se estabelecer em lugar nenhum neste mundo como lavrador, restando-lhe uma vida de nômade. O que é mesmo um nômade? É aquele que não tem moradia fixa, fica vagando de um lugar para o outro. Toda terra
que o primeiro lavrador do mundo passasse a plantar, lhe negaria os seus frutos. Que coisa impressionante. Versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Não pode suportar, mas não demonstra nenhum arrependimento. Apenas lamenta as consequências. Percebe? Você sabia que há diferença entre remorso e arrependimento verdadeiro? No remorso, você pode até demonstrar desgosto com o resultado, mas se voltasse no tempo, acabaria agindo da mesma maneira. Se isso é assim, o maior ensino que podemos tirar deste versículo é: não chore apenas pelo castigo, não se lamente só pelo peso da consequência. Clame a Deus por arrependimento genuíno. Mas, professor, eu não sinto o arrependimento de verdade. É por isso que eu estou falando. Clame a Deus por arrependimento genuíno. Chore pelo seu pecado diante de Deus. Se Ele quer que nos arrependamos, então, com certeza, Ele nos concederá esse pedido. Versículo 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Caim teme por sua vida e, mesmo assim, continua sem buscar reconciliação com Deus. Ele diz: hoje me lanças da face da terra. Na versão católica com cabeçalhos, vem assim: se hoje me expulsas do solo fértil. Essa tradução acaba nos explicando um pouco do que diz aqui no versículo. Quando Caim declara que Deus o lança da face da terra, está reclamando porque Deus o separa de toda a terra fértil. Por quê? É como eu acabei de dizer. Toda a terra lavrada por Caim se torna amaldiçoada, não produz. A Bíblia Viva diz assim: pois o Senhor faz que eu seja rejeitado pela terra. Aqui Caim sente como se a terra que ele cuidou como lavrador, esta agora o estava rejeitando por causa da maldição divina. O primeiro homicida continua: e da tua presença hei de esconder-me. Na Bíblia Viva veio assim: vou estar sempre querendo me esconder da sua presença. Por que Caim passaria a agir dessa forma? Devido, obviamente, à vergonha por seu pecado, mas principalmente por não pretender se reconciliar com Deus. Porque pense comigo, se Caim tivesse a pretensão de voltar às boas com Deus, ele simplesmente se humilharia, pediria perdão, buscaria graça. Mas não, o homem via o próprio futuro como um futuro de separação de Deus. É quase que como um ateu convicto. Deus, a partir de agora, não fará mais parte de minha vida. O problema é que as pessoas que optam por esse caminho, inevitavelmente vão ter de encarar o Senhor do universo, senão agora, no dia de suas mortes. Além disso, o juízo final é certo e ninguém poderá se ausentar dele. Caim continua: serei fugitivo e errante pela terra. Na Nova Versão Internacional vem assim: serei um fugitivo sem rumo pela terra. E na Bíblia Sagrada Nova Versão Transformadora temos: me transformaste num andarilho sem lar. Até para constituir uma família vai ficar difícil para esse homem, porque se ele não pode estabelecer um lugar fixo, quem vai se aventurar a viver como cigano ao lado dele? Por fim, Caim diz: quem comigo se encontrar, me matará. Na Bíblia para Todos, edição comum, uma versão de Portugal, diz assim: se tu me expulsas desta terra e eu tiver que fugir de ti para andar perdido e errante, qualquer pessoa que me encontrar me pode matar. Observe que Caim, ele reconhece que longe de Deus, ele ficará muito mais vulnerável. Debaixo das asas de Deus, há proteção e segurança. Fora delas, o futuro é completamente incerto. Não temos qualquer garantia de livramento se Deus não estiver conosco. O afastamento dessa presença graciosa de Deus
meu irmão, minha irmã, é a maior desgraça do ser humano. É ser lançado às ações inesperadas de um mundo capaz de todo tipo de mal. E Caim reconhece que o afastamento de Deus o deixará inseguro quanto aos perigos. Até ele reconhece. Imagine um filho seu ter de passar apenas uma noite fora de casa sem lugar para ficar. Quanta coisa ruim poderia lhe acontecer? Não viva longe da face de Deus. É lá que está a vida verdadeira. E se você acha que está ruim com Deus, sempre será pior sem Ele. Porque o mundo bate para destruir. Deus bate para disciplinar. Uma pergunta importante aqui seria a seguinte: se só havia a família de Caim sobre a terra, quem poderia se encontrar com ele pelo mundo para matá-lo? Não é isso? Só havia Adão, Eva, Caim, outro filho ainda não havia nascido. De quem ele tinha medo, afinal? É bom lembrar que Adão e Eva teriam outros descendentes. Então, Caim provavelmente temia pelos seus próprios descendentes ou os descendentes de seus irmãos. Afinal, a humanidade que ocuparia o mundo teria de vir da primeira família, de qualquer maneira, não é certo? Pelo fato de as primeiras gerações terem vivido centenas de anos, seria perfeitamente possível que Caim se encontrasse um dia, quem sabe 50 anos depois, 100 anos depois, com parentes desconhecidos, os quais não teriam desenvolvido qualquer afeição por ele e, quem sabe, até dispostos a matá-lo pelo que fez a Abel. Afinal, todos provavelmente viriam a saber que Caim foi o primeiro assassino. Versículo 15 agora. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. O começo deste versículo chama a atenção, porque ele vem assim: o Senhor, porém, lhe disse. Assim, não parece fazer sentido Deus responder ao que Caim disse com um assim, pois a ideia aqui é que Deus vai discordar do que Caim disse. Portanto, uma tradução melhor teria de vir deste jeito: mas Deus replicou: de modo nenhum. Quem matar Caim... E aí continua. Essa foi a opção da Bíblia para Todos, a edição comum de Portugal. Uma outra versão trouxe assim: mas o Senhor lhe respondeu: isso não ocorrerá. Se alguém matar você... Esta outra opção foi da Nova Bíblia Viva, também de Portugal, conhecida como NBV. Lá. Você entendeu? A resposta de Deus às queixas de Caim teria de ser uma resposta no sentido de discordância. Por isso, essas traduções são melhores, porque elas começam a resposta assim: de modo nenhum, ou isso não ocorrerá, em vez de trazer, como trouxe a Almeida Revista e Atualizada, simplesmente um assim. Na próxima aula, continuaremos a nossa análise das consequências do pecado do primeiro homicida. Até lá!